Bom, então, conforme vocês viram no cronograma, a ideia é falar sobre biomecânica na avaliação de carga de treinamento. Bom, como o Felipe já comentou e me apresentou, né, eu tenho alguma experiência já com esporte de rendimento, tanto de base quanto de rendimento nos últimos anos, durante a minha formação, seja na graduação, seja na pós-graduação. E atualmente sou aluno de doutorado em Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Pampa e também membro do Grupo de Pesquisa em Neuromecânica Aplicada, o GENAPIC, do qual o Felipe é o líder. Então, basicamente, essa foi a minha trajetória até aqui. O que eu vou tentar falar com vocês hoje? Rapidamente sobre biomecânica do esporte, né, quais são os objetivos da biomecânica do esporte, que eu acho que a gente tem que tentar introduzir um pouco sobre isso. O que são cargas de treinamento e quais são as variáveis que se utilizam no controle de carga de treinamento, e chegando basicamente na biomecânica e no controle de carga de treinamento. Como é que a gente consegue unir essas duas áreas e ter informações importantes para o dia a dia, para a prática, para o que a gente vai fazer no dia a dia com os atletas. Então a gente sabe que, e você estudando aí com o Emanuel, que eu tenho certeza que é um excelente professor, que a biomecânica proporciona diversas possibilidades, né? Sejam de instrumentais, porque tem muito instrumento que a gente utiliza, mas mais do que utilizar instrumentos, e muitas vezes a gente pensa, e muita gente pensa que o biomecânica é só instrumento, é só o software, é só isso, é só aquilo. A gente principalmente tem que tentar interpretar e saber interpretar o que a biomecânica nos possibilita e o que esses instrumentos acabam nos dando de informação. E na biomecânica do esporte não é diferente, tá? As possibilidades são inúmeras. E eu trago alguns objetivos aqui da biomecânica do esporte e basicamente se resume nisso, em analisar movimentos esportivos, quando a gente fala mais da parte da cinemática, de selecionar os melhores exercícios e programas de treinamento, e também está muito relacionado a protocolos de treinamento, reduzir e prevenir lesões, que é uma parte bastante importante, que eu vou falar bastante com vocês hoje, porque a gente sabe que para um atleta, talvez um dos piores quadros é lesão, porque daí sim tu afasta ele do que o objetivo dele, né, do que ele pratica. Também a parte de equipamentos esportivos e também maximizar a eficiência e economia em movimentos esportivos. E dentro disso tudo, também está o ajuste no controle de carga de treinamento. A gente consegue, através dessas informações que a biomecânica do esporte nos traz, também aliar isso com as cargas de treinamento. Então, basicamente, quando a gente fala de biomecânica do esporte, eu pelo menos penso assim, eu vejo em três grandes áreas. Uma área relacionada a desempenho, uma área relacionada a risco de lesão e uma área relacionada a equipamentos, certo? E, obviamente, as três estão relacionadas entre elas, né? Eu tenho que, para eu ter o desempenho, eu tenho que diminuir meu risco de lesão e ter fatores associados a isso, tem que ter um equipamento de qualidade e a biomecânica está englobando meio que tudo isso. Então, um resumo sobre a biomecânica do esporte, só para a gente tentar entender e visualizar como que ela pode nos ajudar e como muito pelo menos essa primeira mesa redonda e primeira parte vai ser sobre esporte. Eu achei importante já falar sobre isso, para a gente ver as possibilidades. Ok, falando de biomecânica e carga de treinamento, o que eu tenho que levar em consideração? Tá? Carga de treinamento, basicamente, quando a gente pensa em carga, basicamente a gente pode dividir elas de duas formas, tanto externas quanto internas. Então, eu tenho cargas externas de treinamento e cargas internas de treinamento. E como que eu posso definir elas? Mas antes da gente definir, o mais importante é a gente ver essa figura aqui, por exemplo. Eu tenho, se vocês verem na tabela direita, eu tenho inúmeras variáveis que eu posso manipular, monitorar e controlar para tentar chegar no resultado principal, que é desempenho e diminuir risco de lesão. Porém, assim como eu tenho diversas possibilidades, se torna muito complexo, porque eu tenho que manipular e controlar muita coisa. E muitas vezes a gente sabe qual é a realidade. A realidade é dura, muitas vezes, dependendo da estrutura que a gente tem. Porque
Às vezes é um profissional, dois profissionais para controlar tudo isso, né? Às vezes é um profissional fazendo tanto a parte do controle, monitoramento, quanto a parte do treinamento e assim por diante. Então, às vezes a gente tem que tentar abraçar o mundo inteiro e é muito difícil, porque é muita variável que a gente tem que manipular. Então, já digo para vocês e para quem quer trabalhar com a parte de treinamento e controle de carga de treinamento, é bastante difícil, mas a gente, através da literatura, a gente consegue encontrar maneiras mais fáceis e mais, principalmente, eficientes de manipular isso. Mas o que são cargas externas e internas de treinamento? Basicamente, a externa, então, ela representa o estímulo que eu imponho durante uma sessão de treinamento. Então, eu tenho exemplos, por exemplo, da velocidade, distância, tempo. Então, são todas aquelas variáveis onde eu vou impor ao meu atleta, né? Tu vai correr determinada distância, em determinado tempo, vamos buscar tal velocidade, vamos buscar potência X, vamos buscar frequência cardíaca entre uma zona X e Y. Então, são essas variáveis que eu tento impor, buscando adequar o meu protocolo de treinamento e chegar no objetivo, que é aumentar o desempenho dele. E o que são as cargas internas de treinamento? Basicamente, elas envolvem todas as respostas que eu tenho a partir da carga externa, né? Todas as respostas que eu tenho através do estresse que eu induzo pelo esforço, como, por exemplo, a frequência cardíaca, a percepção de esforço, e também, quando eu falo de frequência cardíaca, eu tenho algumas outras variáveis que acabam surgindo a partir da frequência cardíaca. Então, eu posso dividir as minhas cargas de treinamento entre essas duas etapas, tanto externas quanto internas. Basicamente, quando eu falo de carga de treinamento também e biomecânica, o objetivo é esse, é chegar no alto rendimento e chegar no desempenho. Mas também a gente tem que levar muito em consideração isso, conforme eu já falei para vocês, o risco de lesão e diminuir esse risco de lesão, né? Hoje a gente vê muito o pessoal adotar protocolos de treinamento preventivo, e muitas vezes as pessoas falam que não é treinamento preventivo, é protocolo de diminuição do risco, que a gente não tem como prever lesão. E realmente, porque a lesão é multifatorial. Às vezes tu acaba tentando, tu controla, e o cara que tu acha que não vai machucar, muitas vezes machuca. E o cara que às vezes é todo errado, todo torto, que nem a gente fala, que tem todos os parâmetros, por exemplo, se a gente for ver biomecânicos, cinemáticos, tem fator preditor de risco, tem várias coisas, acaba não machucando. Então, isso é muito multifatorial, mas óbvio que a gente não pode abandonar todas as variáveis de controle, porque quanto mais controlado e mais monitorado a gente tiver, melhor vai ser e menor provavelmente vai ser o risco, né? Então, assim como planejar. Se a gente tem algo planejado, a chance de ter resultado é muito maior do que se tu não planejar alguma coisa. Então, quando a gente fala de carga de treinamento, a gente está focado nessas duas coisas, desempenho e risco de lesão. E quais são os motivos para eu controlar a carga de treinamento? Vários, tá? Porque pode fornecer uma explicação científica para a mudança de desempenho. Então, eu tenho meu atleta que está desempenhando e ele tem uma alteração no desempenho, eu não sei o porquê. Então, eu controlando a carga de treinamento, eu posso olhar daqui para trás e ver o que mudou, como é que ele apresentou, como foi a curva de carga de treinamento dele, como que ele respondeu, qual foi a carga interna dele, e a partir disso eu identificar o porquê dessa mudança no desempenho. Eu também posso planejar as cargas daqui para frente, né? Então, a gente trabalha muito no esporte com fases na temporada, né? Pré-temporada, fase competitiva, pré-competitiva, pós-competitiva, fase de transição. Então, monitorar a carga de treinamento vai muito também de encontro com isso. Eu poder planejar da forma mais eficiente. Eu, por exemplo, saber que a carga de treinamento na pré-temporada tem que ser um pouco mais elevada, porque na parte competitiva eu vou ter um pouco mais de jogos, partidas, seja o esporte que for, eu também não vou conseguir treinar tanto, eu vou ter que mais recuperar do que treinar, e a gente sabe que dependendo do esporte o calendário é muito apertado, então eu controlar a carga de treinamento também permite planejar.
Também isso tem um fator bastante interessante, porque controlar a carga de treinamento e fazer com que o atleta entenda o controle da carga de treinamento faz com que eu tenha benefícios até mesmo na comunicação e construção do relacionamento. Porque hoje o esporte está muito relacionado a isso também. A comportamento e também a relacionamento. Muitas vezes o melhor treinador, o melhor preparador, não é nem o cara que aplica o melhor protocolo, mas o cara que consegue convencer os atletas a ter e a comprar aquela ideia do treinamento, né? E tu fazendo com que os atletas participem desse controle da carga de treinamento, tu acaba fazendo com que eles tenham mais envolvimento, porque eles entendendo o que eles estão fazendo e como tu está controlando e o porquê tu está controlando, eles acabam se envolvendo um pouco mais. Então, isso acaba sendo bastante benéfico também nessa fase. Ok, beleza. E a gente também pode controlar de uma forma bem simples, gente. Tá? A gente pensa muitas vezes, quando a gente fala de carga de treinamento e controles de carga de treinamento, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, muito difícil, que envolve muita coisa, eu não tenho software, eu não tenho o CK, eu não tenho análise bioquímica, não tenho várias coisas. Beleza? Mas a gente também tem variáveis que são bem simples de controlar e que a gente acaba tendo, por exemplo, informações bastante importantes, como, por exemplo, essa razão entre carga de treinamento crônica e aguda. A gente olha o gráfico, a gente olha a figura, a gente fala, como que é feito isso? Deve ser algum software, alguma coisa assim? Não, são informações basicamente de controle de carga interna através de PSE. Se vocês não conhecem, é percepção subjetiva de esforço. E a partir disso, e tendo o conhecimento científico, e tendo a informação, e sabendo como usar, uma simples tabela que me dá a informação no final da sessão de treino, e que eu tenho monitoramento do ano inteiro, da semana inteira, do mês inteiro, eu consigo ter informações importantes sobre um risco aumentado ou diminuído de lesão, por exemplo, nessa figura. Tá? Onde na faixa verde aqui eu tenho uma zona que seria ótima, e na faixa vermelha eu tenho uma zona que seria com risco aumentado de lesão, por exemplo. Então, se a gente pensar assim, a gente vê que mesmo com ferramentas simples, a gente consegue ter essas informações. E, basicamente, se tu for um cara organizado, uma pessoa organizada, uma mulher organizada, um preparador físico organizado, tu provavelmente vai ter uma tabela dessa, que nada mais é do que as cargas semanais de treinamento e o controle de carga, e aqui tem vários exemplos, aqui é um tipo de exemplo, mas depende muito do esporte que tu estiver praticando, obviamente, mas dá para a gente fazer bastante coisa com ferramentas bem simples, como, por exemplo, frequência cardíaca. A gente sabe que hoje em dia é popular as pessoas terem um monitor cardíaco, de frequência cardíaca, e a partir disso a gente consegue ter várias informações, seja a frequência cardíaca máxima, média, mínima, frequência cardíaca de repouso e assim por diante. Então aqui eu tenho bastante informações e eu consigo ter informações para controlar e monitorar minha carga de treinamento. Também eu tenho, através da frequência cardíaca, eu tenho a variabilidade da frequência cardíaca, que é outra informação que está muito relacionada a nível de recuperação dos atletas. Então, agora tem até alguns aplicativos que tu consegue ver a variabilidade da frequência cardíaca, tá? E tu consegue ter informação e também ter conhecimento, tu consegue saber qual é a variabilidade da frequência cardíaca e qual é o nível de recuperação do teu atleta. Também tem alguns instrumentos, como por exemplo no ciclismo, que tu consegue ter e consegue também ter informações sobre potência, velocidade, aceleração e algumas outras informações que tu pode usar tanto para monitorar quanto para prescrever treinamento, né? No ciclismo é muito comum isso, tu prescrever treinamento através da potência, por exemplo, e esse é um dos exemplos que a gente pode utilizar, né, que é o equipamento que vai acoplado na bicicleta, e a partir disso consegue mensurar o quanto de potência tu está produzindo e assim por diante. A percepção subjetiva de esforço, conforme eu falei para vocês, que eu basicamente tenho utilizado bastante, e todo o meu estudo
do doutorado foi baseado na percepção subjetiva de esforço, mais especificamente na carga interna, mas eu acabo utilizando muito a percepção subjetiva de esforço com o futsal, né? Conforme o Felipe falou, em Uruguaiana é muito forte o futsal, e a gente acabou utilizando os atletas do futsal para ter esse controle, né? Onde a gente tentou ver como que se comportava a percepção e a carga interna dos atletas em determinadas fases da temporada e como que a gente podia relacionar isso com variáveis físicas e cognitivas, o que acabava fazendo com que a percepção subjetiva de esforço se alterasse. Se eram variáveis físicas, cognitivas. Então, a gente, a partir disso, nos últimos 3 anos e meio, já escrevemos, estamos em fase de produção de 3 artigos em relação a isso, mas é e talvez a mais acessível ferramenta de controle de carga de treinamento. Então, isso é bastante importante. Mas aí vocês me perguntam, tá, tu falou de carga de treinamento, falou de biomecânica do esporte, e qual é a parte que entra a biomecânica? Onde é que entra a biomecânica? Bom, a gente já falou bastante coisa de biomecânica aqui também. Falou de velocidade, aceleração, potência, deslocamento e assim por diante. Mas, basicamente, sobre controle de carga de treinamento e biomecânica, como que eu posso utilizar as informações da biomecânica para controlar e principalmente monitorar a carga de treinamento. Então, eu já tinha falado para vocês que a gente usa tanto para aumentar desempenho quanto para diminuir risco de lesão ou condições associadas. O que seriam as condições associadas? Um overreaching, um overtraining, são situações que estão relacionadas com carga de treinamento. Mas como é que eu posso relacionar isso? Beleza. Esse aqui é um dos estudos, e para quem gosta da área, é um dos estudos que não é tão novo, é de 2014, que ele traz algumas informações importantes. Tá? E ele traz bastante, e traz um resumo bastante grande sobre todas as variáveis, tanto internas quanto externas, que a gente pode utilizar. E uma delas que mais se tem utilizado no esporte de alto rendimento, independente do esporte, da modalidade esportiva que a gente pratique, é o GPS, né? Que é o sistema de análise tempo e deslocamento, né? Que quando a gente vê essa imagem, quando iniciou o GPS, as pessoas olhavam, o que é aquele top, o que é aquele sutiã que os atletas estão usando, ninguém entendia o porquê. Basicamente, agora embora seja ainda uma ferramenta bastante cara, tem cada vez mais se popularizado. Eu vou mostrar para vocês como a gente consegue, através das informações de GPS e através principalmente de correlações com algumas variáveis, como que a gente consegue, mesmo não tendo um GPS, a gente consegue ter informações importantes para principalmente monitorar e diminuir risco de lesão e aumentar automaticamente o desempenho. Então, ficou comum a gente ver que várias vezes aparece, para quem acompanha esporte, eu basicamente acompanho muito futebol e futsal, o mapa de calor, que nada mais é do que uma representação gráfica de onde o atleta acabou se deslocando, onde ele mais esteve presente durante uma partida de futebol. Então, ali, conforme as cores, quanto mais vermelho, obviamente, é a zona onde ele mais transitou, amarelo um pouco menos, e verde menos, e azul menos ainda. Então, por exemplo, se a gente for comparar 3 atletas, a gente pode ver que o Messi aqui, ele se deslocou muito mais pela parte direita do campo, o Griezmann pela esquerda e o Dembélé também basicamente na mesma zona. E como é que eu consigo ver isso? Como é que essas informações acabam aparecendo? Basicamente através disso, através de sistemas de GPS, através de sistemas que conseguem, através de câmeras de imagem, determinar qual foi o deslocamento, em qual velocidade foi, quanto que ele percorreu. Tanto é que a gente sabe que, por exemplo, um atleta de alto rendimento de futebol, ele corre em torno de 8 a 12 quilômetros durante 90 minutos, em faixas de intensidade baixa, moderada, e em alguns momentos em sprints máximos. Né? Mas então, como é que a gente consegue ter essas informações? Através do GPS, através de informações
cinemáticas através de informações de deslocamento, velocidade e distância. Ah, perfeito. Mas o que isso quer me dizer? Com o que eu posso relacionar e o que eu posso trazer para a minha prática? Já que eu não tenho GPS, eu não vou ter essas informações. Esse é um estudo aqui, então, que monitorou as cargas externas, é uma revisão com meta-análise, e determinou quais seriam, basicamente, as variáveis de carga externa que iam predizer tanto uma fadiga aguda quanto residual no futebol. E por que é importante tu saber o que interfere na tua fadiga aguda e residual e o quanto isso dura? Porque a gente sabe que tem uma partida daqui a 2, 3 dias ou a uma semana, vai ter outra partida. Então eu tenho que saber o que acaba interferindo e eu tenho que ter parâmetros para eu saber qual é a próxima carga de treinamento da semana, por exemplo. Eu tenho que saber qual é a próxima carga e como eu vou estimular e o quanto eu vou estimular meu atleta. Então, essas informações, esses estudos que eu vou trazer para vocês, elas vão dizer basicamente isso. Como que eu consigo avaliar para, na próxima semana de treinamento, eu saber qual é o estímulo e como eu tenho que monitorar minha carga de treinamento. Então, essa foi uma revisão com meta-análise, onde eles analisaram 11 estudos, tá? Que é uma tabela com alguns deles. Basicamente, eles pegaram todos os estudos que tinham variáveis de carga externa e análise de GPS e viram o que acabava influenciando, o que influenciava na fadiga aguda e residual. E aqui é o resultado do estudo, onde eles viram basicamente o quê? Uma correlação moderada a forte entre a distância percorrida acima de 3,5 metros por segundo e a potência produzida no contra-movement jumping, né, que é o salto contra movimento, e na atividade de secar, que basicamente é a creatina quinase, que é uma enzima que se utiliza para determinar dano muscular. Mas o que isso quer dizer? Qual é a mensagem aqui? Tá? Que muitos estudos antes desse falavam que o quê? Que uma das principais variáveis que eram relacionadas com a fadiga residual de até 72 horas era a distância percorrida. Só que esse estudo aqui mostrou que não é só a distância percorrida, mas a distância percorrida acima de 5,5 metros por segundo. Né? Que se a gente for transformar para quilômetros por hora, vai para mais de 15, 16 quilômetros por hora. Então, o que isso quer dizer? Que a fadiga residual, nesse caso aqui no salto contra movimento, ela é influenciada por ações de moderada a alta velocidade, tá? Então, eu daqui 72 horas, então, eu quero avaliar meu atleta, eu não tenho GPS, eu não sei o que aconteceu durante a partida porque eu não tenho as imagens. Eu posso fazer saltos contra movimento, tanto pré quanto pós-partida, para determinar qual foi a minha perda de desempenho no salto contra movimento e ir acompanhando isso durante os dias. Porque eu sei que provavelmente o atleta que produziu menor desempenho no salto contra movimento provavelmente foi o que percorreu maiores distâncias em velocidades maiores. Então, eu tendo essa correlação, eu consigo deduzir, de certa forma, que isso aconteceu. Ok, e que os outros estudos dizem? Esse é um estudo de 2016, do Journal of Sport Science, onde ele também determinou a influência dos parâmetros, né, de tempo e deslocamento numa partida de futebol, no tempo de recuperação e dano muscular e habilidade de salto. E vocês vão ver que a habilidade de salto, salto contra movimento principalmente, hoje talvez no futebol, em esportes de quadra, esportes coletivos que são similares ao futebol, que talvez seja a tarefa mais fácil de tu mensurar e que vai te trazer correlações importantes que tu consegue ter conclusões importantes. Então, o que eles fizeram? Eles avaliaram atletas em partidas de futebol, obviamente, e utilizaram GPS com acelerômetro, tá? O acelerômetro mede o quanto de força impacto é produzido. E eles analisaram
o comportamento da atividade da creatina quinase e desempenho no salto contra movimento. E quando que eles fizeram essas análises? 2 horas antes da partida, 30 minutos, 24 horas depois e 48 horas pós-partida. Então, eles queriam ver como ia se comportar a creatina quinase e o desempenho no salto contra movimento pré e pós-partida. E como isso podia se correlacionar com as variáveis de GPS e acelerometria. Então, basicamente, o que eles viram? Que os níveis de CK eram substancialmente mais altos 30, 24, 48 horas depois, o que é esperado já, dependendo até mesmo do nível do esporte. Também eles mediram a força excêntrica e concêntrica no salto contra o movimento. E o que eles viram? Que a força excêntrica e... aqui tá errado, aqui é um H ali. Então, que a força excêntrica e a altura do salto diminuíram na análise pós 30 minutos. Então, parece que a partida por si só interferiu na força e na altura do salto. E também uma informação bastante importante, talvez a maior, é que a altura do salto e a força concêntrica durante o salto se manteve diminuído até 48 horas depois da partida. E por que isso é interessante? Porque eu posso utilizar as informações de salto, que para mim é fácil realizar e mensurar, até mesmo com uma fita métrica, com qualquer instrumento fácil, eu posso determinar e avaliar e monitorar nas próximas horas durante uma partida para eu saber qual é o nível de desgaste que meu atleta teve. Porque eu sabendo que o cara que perdeu mais desempenho daqui 48 horas depois da partida, provavelmente é o que não apresenta ainda melhores condições de ter uma carga elevada de treinamento se comparado ao que perdeu menos em altura de salto. Né? Se eu não conseguir mensurar a força que ele está produzindo, a altura do salto eu consigo certamente. Então, isso é uma informação bastante importante. E também eles viram que a força concêntrica se correlacionou 24 horas pós-partida com impactos maiores que 7,1 da força G. Então, também a acelerometria nos traz informações relacionadas a impacto. Até falando disso, tem um artigo bastante legal, que não é sobre futebol, sobre rugby, que eles utilizaram, que eles avaliaram, na verdade, as respostas neuromusculares pós-jogo, muito parecido com isso que eu mostrei para vocês, e com a intensidade, número e distribuição de impactos, seja de colisão, né, ou seja de corridas, saltos e assim por diante, utilizando um acelerômetro também. E o que eles viram, basicamente? E o que eles mediram também? Taxa de pico de desenvolvimento de força, que está muito relacionado à potência, o pico da potência e pico de força. E também muito parecido com esse estudo que eu mostrei para vocês aqui, onde eles mensuraram pré-jogo, pós-jogo, 24 horas e depois durante 5 dias. Né? Onde eles encontraram basicamente que tinha interferência do número de colisões e do total de impacto produzido numa partida com a produção de potência pós-jogo, onde eles viram que, principalmente, impactos maiores que 8,1 e até mesmo que mais que 10 foram correlacionados com a capacidade de produção de força. Então, isso quer dizer que os resultados demonstram que a função neuromuscular ela foi abalada, de alguma forma ela foi afetada. E eu tendo essas informações e tendo as avaliações de salto, por exemplo, e tendo os resultados pré, eu sei qual foi o que mais se abalou, digamos assim, em relação a isso. E daí eu consigo ter e adotar atividades diferentes para os meus atletas. Porque a gente sabe que esporte de alto rendimento, quanto mais individual eu conseguir controlar, melhor. Então, essas informações, que a gente pode chamar de biomecânicas, né, nos traz informações importantes para monitorar e controlar a carga de treinamento e até mesmo para prescrever. Né? Então, isso é bastante importante. Então, desse estudo aqui, os resultados sugerem que parâmetros de acelerometria do GPS podem prever danos musculares e mudanças no desempenho neuromuscular
imediatamente, 24 horas e 48 horas pós-partida. E já indo para o final da apresentação, que até eu vou falar menos que o Emanuel tinha pedido, ou tinha meio disponibilizado, esse é um outro estudo também que fala disso, da influência das ações do jogo, futebol, na recuperação cinética depois de uma partida de futebol. Então, qual é o objetivo deles? Examinar a relação entre a frequência de ações do jogo realizado e a cinética de recuperação pós-partida. Eles avaliaram, então, 10 jogadores profissionais, 4 partidas analisadas, também avaliaram a atividade da creatina quinase, salto contra movimento, contração voluntária máxima de isquiotibiais, isométrica, e sprints de 6 segundos, tanto pré, 24 horas, 48 e 72 horas pós-partidas. Então, eles queriam ver como era o comportamento dessas variáveis pós-partida. Eles determinaram, então, como ações do jogo: sprints, menores e maiores que 5 metros, corridas de alta intensidade, corridas com mudança de direção, contatos, saltos, chutes, passes e também tackles, né, que no caso seriam carrinhos, contatos e assim por diante. O que eles viram basicamente como principais achados nesse estudo? Que o contramovimento jump e a força isométrica de iscos e os sprints diminuíram significativamente pós-partida. Isso a gente já espera, tá? Mas eles também, principal, eles observaram que a relação significativa também foi observada entre o decréscimo do desempenho do contramovimento em 24 horas e o número de mudanças bruscas, né? Então, parece que atletas que mudam mais de direção, alternam mais velocidades altas e baixas, aceleram e desaceleram mais rapidamente, provavelmente são aqueles atletas que vão perder maior desempenho em tarefas de potência e do contramovimento, né? Até mesmo porque contramovimento, o salto contra-movimento, ele depende muito do ciclo alongamento e encurtamento, né? Da fase excêntrica e concêntrica, e número de mudanças bruscas e as mudanças bruscas em si, acelerar, desacelerar, mudar de direção, também exige muito dessa fase de alongamento e encurtamento. Então, tu tendo um maior número de mudanças bruscas, provavelmente tu vai afetar o teu desempenho também em tarefas de salto. E aqui a informação mais importante, que a força isométrica de flexores reduziu em 6,7% em até 72 horas. Então, o que a gente tem que levar daqui? Que o desempenho do contra-movimento jump e o pico de sprint parecem ser as variáveis mais sensíveis para monitorar o status neuromuscular pós-jogo. Então, o que eu quero trazer de mensagem para vocês principal? Que existem variáveis biomecânicas simples de se avaliar, né? Existem tarefas simples de se avaliar, como o salto contra o movimento, que elas podem nos trazer informações importantes sobre como está a carga interna do meu atleta, como está o desempenho neuromuscular dele e como, a partir disso, eu consigo prescrever meu treinamento daqui para frente, ou como eu reinsiro o meu atleta depois de uma partida, por exemplo, na atividade. Porque se eu tenho uma grande perda no desempenho do contramovimento, eu sei que provavelmente aquele atleta ainda não está apto a voltar para realizar as atividades normais. Porém, tem atletas que podem voltar e desempenhar daqui a 72 horas pós-jogo o mesmo desempenho do que o pré-jogo, e eu sei que aquele atleta provavelmente já está recuperado para voltar às atividades normais e performar da melhor forma. Eu acho que da minha parte era isso.